Boa tarde, galera, tudo bem? Essa aqui é uma aula assíncrona de um tema fora da nossa disciplina de geografia, assim, fora entre aspas, né? Porque a gente está vendo agora a questão de relevo, formação das rochas, intemperismo, erosão, etc. Mas está muito dentro da disciplina de geografia como um todo e dentro de várias outras disciplinas também. Acredito que seja uma coisa que deveria estar em tudo, né? A gente saber um pouco mais das leis. Então, esse aí é o meu, como vocês sabem, projetinho, né, que eu tenho com os alunos e que uma vez ou outra a gente comenta sobre algumas leis, principalmente quando tem algum acontecimento importante que está com muito destaque na mídia. Tá? Então são poucos slides, coisinha bem rápida aí de 10 minutos, só para a gente entender de onde vêm as informações que estão rodando por aí. Tá? De onde vem na raiz do negócio, não na tia e no tio que te mandou pelo WhatsApp ou que tu viu no Twitter do presidente, não. Tá? De onde vem na lei, aonde está embasado isso. E agora, com tudo que está acontecendo aqui em relação às eleições de 2020, surgiram várias perguntas, vários questionamentos de professor, como é que funciona a eleição? Então vamos lá, pessoal. Esses slides aqui eu tinha feito na eleição de 2018, tá bom? Então eles vão ter algumas informações lá de 2018, mas eu vou dar exemplos da eleição atual também, tá certo? Vamos lá, então é o projetinho aqui em terra de céu, quem tem olho é rei, porque hoje em dia não precisa de muita coisa para você abrir o teu olho. A gente tem a internet, pessoal. Antigamente a gente não tinha, era muito mais difícil acessar as informações. Agora a gente tem a internet, as informações estão aí, tanto as boas quanto as merdas, né? E é papel nosso, não nosso meu como professor, de todos nós, de vocês, família de vocês, todos os cidadãos, na verdade, irem atrás das informações boas, irem atrás de uma coisa confiável, e no caso aqui a gente vai direto na lei, tá? Não vou esmiuçar lei nenhuma com vocês, não é meu papel aqui, mas simplesmente falar uma partezinha dessa lei número 4737, de 15 de julho de 1965. Falar uma partezinha pequena, que é de como funcionam as eleições para uma pessoa ser eleita. Tá bom? Vamos lá rapidinho tirar essa curiosidade. Aperta no olho do bichinho, para papá e abra mais o seu, rapá. Apertou, o bagulho rodou, né? Pessoal, essa lei é o Código Eleitoral Brasileiro, tá certo? Então, é a lei que, claro, ela não vem desde 65 sem modificação nenhuma. Tiveram várias modificações, assim como várias leis. Foram feitas há muitos anos atrás, mas o tempo vai passando e elas vão sendo modificadas, recebendo alguns adendos, ou então tendo partes excluídas ou modificadas no texto. Tá? Então as nossas eleições elas são controladas pelo Tribunal Superior Eleitoral, o famoso TSE. Tá bom? Onde que ela se aplica? O artigo 1º já diz aqui, ó, que o Código contém normas destinadas a assegurar a organização e o exercício de direitos públicos, principalmente os de votar e ser votado. Principalmente quer dizer, tipo, principalmente, essencialmente, é o bagulho principal aqui do Código Eleitoral, tá bom? Então, a lei vai assegurar isso, vai dar as normas e a organização para o nosso direito de escolher os nossos representantes, tá certo? Vamos ver então como funciona essa questão do escolher os caras. Será que o seu voto leva o cara para lá? Só o seu voto? Não sei. Vamos dar uma olhadinha aí, tá? Como que funciona? Vocês sabem como os deputados estaduais, federais e os vereadores são eleitos? Isso não funciona para o presidente da República, tá bom, pessoal? Isso funciona para vereadores e deputados, tá bom? Estaduais e federais, tá certo? Sabe como eles são eleitos? Você acha que é pelo número maior de votos ou por uma representação proporcional? É claro, né, que se fosse pelo número maior de votos, a gente não estaria fazendo isso aqui. Então, não são os caras que têm maior voto que entram lá. Tá? Um exemplo atual é agora onde nós estamos em Jundiaí, que eu não votei, infelizmente, meu título eu não consegui transferir. Quando eu fui transferir, essa coisa da pandemia não rolou, mas aqui em Jundiaí teve uma candidata a vereadora, não me recordo o nome também, se eu soubesse também não ia falar, não cabe aqui, né? Ela teve um pouco mais de 1.000 votos. Pelo número de votos, ela poderia ter sido eleita. Tiveram candidatos com menos votos que ela que ocuparam vagas, mas ela não ocupou. Por quê? Não é pelo maior número de votos que um candidato ocupa a vaga, e sim por uma representação proporcional.
Vamos ver como isso funciona. Isso funciona com duas coisinhas, ó. Temos aqui embaixo escritas coeficiente eleitoral e o quociente, quociente eleitoral e o quociente partidário. O que são cada um desses dois trecos aí? Vamos lá. O primeiro, o quociente eleitoral, você pega o número de votos válidos sobre o número de lugares que vão ser preenchidos. Ah, como assim? Eu odeio matemática, eu odeio fração. Pessoal, é o seguinte, você pega o número de pessoas que podem votar naquela cidade e divide pelo número de lugares que podem ser preenchidos. Dessa maneira, você tem mais ou menos quantos votos valem cada lugar. Tá? Por exemplo, aqui, eu peguei um exemplo lá de 2018 para deputado federal de São Paulo. Tá bom? Então, tá ali o asterisco, esqueci, né? Os votos válidos são os votos que o candidato recebeu, mais os votos que o partido recebe. Então, quando tu vai votar, sei lá, tu vai votar no, sei lá qual, PSDB, PT, PSOL, não interessa aqui. Vai votar em um partido, você pode só botar o número do partido. Em vez de botar o número do vereador, você bota só o número do partido. 45, 13, 10, 11, 50, enfim. Tá bom? Então isso que é votar na legenda, tá? Você vota direto no partido independente do candidato, certo? No caso de São Paulo, como é que é esse quociente eleitoral? Para São Paulo, em 2018, a gente tinha 21.102.209 votos válidos. O que quer dizer isso? Que tinha esse número de pessoas aptas a votar. Então a gente tinha 21.102.209 pessoas que poderiam votar e 70 lugares para serem ocupados pelos deputados federais. O que a gente faz? Divide o número de pessoas por lugares e a gente chega no valor de 301.460. O que isso quer dizer? O que esse valor aqui quer dizer? É como se cada vaga de deputado federal valesse 301.460 votos. Tá bom? Então, se um candidato só tiver 301.460 votos, ele vai entrar? Sim, ele vai, porque aí o partido dele vai conseguir pelo menos uma vaga lá. Tá? Mas o que interessa aqui é o seguinte: cada vaga, tanto faz se é Câmara de Vereadores, ou se for lá em Brasília, ou se for na Câmara Estadual, tá? Para deputado federal, estadual ou vereador, tanto faz. É como se cada vaga, para ser preenchida, tu precisasse ter um número mínimo de votos. Aquela vaga vale X votos. No caso do estado de São Paulo, para deputado federal, cada uma das 70 vagas exigem pelo menos 301.460 votos, tá bom? Então esse é o quociente eleitoral. Vamos já chamar esse número de volta. Vamos ver o próximo aqui, ó. O próximo é o quociente partidário. Para que ele serve? É o número de votos válidos conseguidos pelo partido. Então, os votos em cada candidato do partido, mais aqueles votos diretos na legenda, né? Votos diretos com o número do partido só, dividido pelo quociente eleitoral. Então, eu botei de novo aí o asterisco, né? Por exemplo, peguei o exemplo do PSL em 2018, tá? Por que eu peguei o exemplo do PSL, você já vai entender, porque ele vai ser bem didático aqui para o nosso slide. Ah, professor, você votou em quem? Não te interessa em quem eu votei. Em quem eu não votei pode ser, eu não votei no PSL. Mas, mesmo assim, eu peguei o exemplo do PSL porque vai ser bem didático para a gente. Olha só, o quociente partidário dele cada partido vai ter o seu. Como é que a gente pega? A gente pega o número de todos os votos que o partido teve, todos os votos que ele ganhou, tanto nos candidatos quanto na legenda, e divide pelo quociente eleitoral. Lembra que o quociente eleitoral era aquele número de votos que você precisava ter para ocupar uma vaga, pelo menos. O que a gente está fazendo aqui? A gente está vendo, então, quantas vagas cada partido vai ter. Então, por exemplo, o PSL teve 4.409.549 votos em São Paulo. Legal. Isso para deputado federal lá em 2018, né? Divide por 301.460, chega no valor aproximado de 14. Aqui os números decimais eles são ignorados, tá? Então chega aqui no valor de 14. O que isso quer dizer? Quer dizer que com todos os votos que o PSL conseguiu em São Paulo, ele vai ter direito a 14 vagas. Ah, professor, mas e se ele tiver mais do que 14 candidatos? Ele tem direito a 14 vagas. Então, entendeu? Está começando a entender como é que é? Não interessa se você tem vários candidatos, não interessa se o seu candidato é pouco ou muito votado, o que interessa são os votos totais que o seu partido ou coligação de partidos ganhou, tá bom?
E esses votos totais que ganhou, na relação com o quociente eleitoral, vai dar quantas vagas esse partido vai poder ocupar lá na Câmara de Vereadores, ou lá em Brasília, ou na Assembleia Estadual. Tá bom? Então, no caso do PSL, o PSL ele tinha direito em 2018, a ocupar 14 vagas lá em Brasília com deputados federais de São Paulo. Tá bom? Beleza. Também peguei o PSL porque ele foi o partido que mais teve votos para deputado federal nas eleições de 2018. Então fica bem legal aqui, bem didático. Nós vamos pegar o partido que mais teve voto, usar aqui no quociente partidário, ver que ele teria direito então a 14 cadeiras, e vamos dar uma olhadinha agora. Por que eu peguei o PSL? Tá? Se depois o que acontece? Bom, apenas os partidos que têm quociente eleitoral maior que 1 terão candidatos eleitos. Como assim? Cada vaga não vale 301 mil votos? Para o seu partido ter quociente eleitoral maior do que 1, ele tem que ter conseguido pelo menos 301 mil votos. Mais um, né? Para ficar com quociente eleitoral pelo menos 1. Isso quer dizer que ele vai ter direito a pelo menos uma cadeira. Tá bom? Os partidos que não chegarem a esse quociente eleitoral não têm direito a cadeira nenhuma. Não importa se teve lá um candidato do partido com 200 mil votos, tá? Com 300 mil votos, não interessa, não é 301, tudo bem? Então, não chega no quociente eleitoral 1, não consegue cadeira nenhuma, tá certo? As vagas para cada partido são determinadas pelo quociente partidário, como a gente acabou de falar, no caso do PSL em 2018, tinha direito a 14 vagas. Tá? Dos partidos que são selecionados, que têm o quociente eleitoral maior do que 1, né, os candidatos com número maior de votos do que 10% do quociente eleitoral podem ocupar vagas. Então, se o quociente eleitoral foi 301 mil e alguma coisa, 10% disso vai ser 30 mil e alguma coisa. Né? Se o cara teve 15 mil votos, ele não pode ocupar. Mesmo que o seu partido tenha várias vagas lá, você não pode ocupar caso você não tenha menos de 10%, que o número do seu voto não chega a 10% do valor do quociente eleitoral. Bom? As vagas são preenchidas na ordem de votação, a partir do candidato mais votado até preencher as vagas que o partido tem direito. Tá? Ou até que tenha um chegado no fim dos candidatos, ou que você foi preenchendo tudo até chegar num candidato que não tem 10% de votos relacionados ao quociente eleitoral. E se não der certo? Se algum partido não conseguir preencher as suas vagas no total, tá? Elas são ocupadas pelos outros partidos. Então olha só, se de repente você tem um partido lá e você tem 10 candidatos com um número de votos acima de 10% do quociente eleitoral, só que eu tenho só 10 candidatos, só que meu partido tem 15 vagas, sobraram 5. Para quem vão essas vagas? Eu não posso dar para os meus outros candidatos que ficaram com menos votos? Não. Porque tem que ter pelo menos 10% do quociente eleitoral em número de votos. Então elas vão para os outros partidos. Tá? Mas vai para o meu partido inimigo? Pode ir. Por quê? Porque eles são ocupados pelos partidos que tiverem os maiores valores da divisão entre votos, os votos válidos, né? E candidatos com votos maior de 10% do quociente eleitoral. Então, de repente, se eu não ocupo todas as minhas vagas, outros partidos que têm grande quantidade de votos, então vão ter uma relação maior aí, né, entre a quantidade de votos e o quociente partidário, eles vão ocupar vagas que poderiam ser minhas, tá bom? Desde que os candidatos deles também tenham mais do que 10% do quociente eleitoral em votos, certo? Se mesmo assim ainda não sobrarem vagas, mesmo assim ainda não conseguir preencher tudo, tá? Aí sim essas vagas são distribuídas aos partidos que tiverem os maiores valores da divisão entre votos válidos e quociente partidário, independente se tu tem 10% do quociente eleitoral ou não, tá bom? As vagas são sempre preenchidas de acordo com o número de votos para cada candidato, mas isso só depois que todas essas contas foram feitas, certo? Vamos ver o exemplo de 2018, pessoal, como é que ficou? Olha aqui. Aqui para 2018 a gente tem todos os partidos aqui, ó, que participaram, tá bom? Avante, DC, MDB, Novo, Patriota, PDT. Aqui esses que tem mais de um são as coligações, os partidos se juntam, tá bom? Então tem aqui uma coligação, ó, PMB, PHS, Podemos, PMN, Rede, depois PPL, PR, PRB, PROS e assim vai,
Tá? Para todos os partidos a gente tem os votos nominais, que são os votos que os candidatos receberam, os votos que o partido recebeu, e aqui os votos válidos, que é a soma dos dois, que é o que vai interessar para a gente. Né? O quociente partidário, que é o número de vagas que cada partido vai ter. Então veja só, por exemplo aqui, ó, o Avante. Lembra que o quociente eleitoral de São Paulo era 301 mil. Então veja só, o partido Avante teve no total 141 mil votos. Como ele não chegou nos 301 mil, que é o valor mínimo para ter uma vaga, ele vai ter 0 vagas. Ninguém dele vai ser eleito, mesmo que ele tenha tido 141 mil votos. Tá bom? É assim que funciona. Tá? Aqui, ó, um voto, aqui vai ter direito a uma cadeira. Então, por quê? O MDB teve 527.821 votos no total. Como são 301 mil votos e alguma coisa para ter uma vaga, ele não chega na divisão dos votos pelo Conselho Eleitoral número 2. Então, tem direito a uma vaga só. Quem vai ocupar? O cara que recebeu o maior número de votos, desde que ele tenha mais do que 10% do quociente eleitoral. Tá bom? Então tá aqui, ele tem uma vaga, vai colocar um cara só. Tá? Então vamos ver um outro exemplo aqui. Vamos ver aqui um exemplo então do PSL que eu falei para vocês. Por que eu peguei o PSL? Por causa disso aqui, ó. O PSL teve 4.409.549 votos. Porra, bem mais do que o quociente eleitoral. Quando divide os votos do PSL pelo quociente eleitoral, a gente chega aqui no valor de 14. Isso quer dizer o quê? Que o PSL teria direito a 14 lugares para os seus deputados federais. Só que o PSL só teve 10 deputados federais com votos acima de 10% do quociente eleitoral. O que isso quer dizer? Que ele não vai ocupar as 14 cadeiras, ele vai ocupar apenas 10. Estão sobrando 4 cadeiras aí. E repara que isso não aconteceu só com o PSL. Tá? Por exemplo, aqui, ó, o PSB, PSC, PPS, PTB teve 1.746.226 votos, então teria direito a 5 cadeiras. Ah, não, desculpa, ele conseguiu ocupar as 5 cadeiras dele. Não, tá certo, falei besteira, pessoal. Aconteceu com o PSL isso, tá bom? Só com o PSL. Os outros, como eu falei para vocês agora aqui, dessa coligação do PSB, PTB, a do PSDB, deixa eu ver, a do PSOL, a do PT, PCdoB, essas coligações, elas tiveram bastante votos e elas conseguiram preencher todos os lugares. Ó. Por exemplo, a do PT tinha direito a 7 lugares, tem 23 candidatos com votação acima de 10%, preencheu os 7, os outros não entraram, tá bom? Então o PSL, eu peguei ele porque ele foi o único que não conseguiu preencher todas as vagas que ele poderia ter. O que acontece então? O que aconteceu? O número total de vagas preenchidas foi 55, mas o estado de São Paulo poderia preencher 70. Então a gente tem vagas aí ociosas, sobrando, né? 15 vagas sobrando, que serão preenchidas pelos partidos com os maiores valores entre votos válidos e quociente partidário. Então, olha só, a coligação do PT, PCdoB e a coligação do PSDB, aqui, ó, a do PSDB e a do PT e a do PSB, foram as que mais tiveram candidatos com maior de 10% do quociente eleitoral, ó, que teve 18, 37 e 23, e não conseguiram botar esses candidatos para dentro, porque um deles só podia ocupar 5 vagas, teve 18 caras, o outro podia ocupar 13 vagas, teve 37 caras, o outro podia ocupar 7 vagas, teve 23 caras. Então essas 15 vagas que sobraram vão ser ocupadas por essas 3 coligações aí. Tá? De que maneira? Os maiores valores, né? Quanto maior o número de votos válidos do partido, mais candidatos podem ocupar as vagas que estão sobrando. Tá bom? Então você pega aqui, por exemplo, a coligação do PT e do PSDB, tem mais votos do que a do PSB. Então, com certeza, a do PSDB vai botar mais candidatos lá dentro, mesmo com o quociente partidário mais baixo. Depois a do PT, botou mais candidatos lá dentro, mesmo com o quociente partidário baixo. E depois a do PSB. Tá? Dessa maneira, alguns partidos com menos votos que outros conseguem assumir seus mandatos. Ele tem uma imagenzinha do Tiririca. É que o Tiririca, quando concorreu a primeira vez, ganhou muito voto. E a galera fala, ele levou várias pessoas que tiveram poucos votos. Isso mesmo.
Porque o candidato ele atraiu tanto voto para o partido, que aí o partido conseguiu aqui um número enorme de votos válidos. Nem lembro qual era o partido dele na época. Por causa da propaganda dele e do apelo dele, a galera, também revoltada com a política, acabou votando no Tiririca. Ele conseguiu muito voto e o partido dele conseguiu um quociente partidário bem alto. Então, por causa do Tiririca, acabaram outras pessoas entrando nas vagas, que não entrariam se fosse só no número de votos direto. Tá bom? Então, pessoal, o objetivo desses slides foi isso. A gente apresentar um pouco, sei que é confuso, mas apresentar um pouco como que funciona essa eleição na proporcionalidade aqui no Brasil, tá bom? Não se esqueça do que está escrito aí, ó. Ler e se informar sobre política nunca é demais. Nunca é demais. Tu não precisa ler um catatal, o bagulho inteiro. Não. Tu lê ali uma folhinha, meia folhinha, tu só vai atrás da informação que tu precisa, mas tu vai atrás do lugar certo. Se der para tu achar a lei, tu acha a lei. Às vezes a lei é gigante. Tu dá um Ctrl F lá, tu localiza o que tu quer. Às vezes a lei é uma folha só, pessoal, uma folha e meia. Então não custa nada, tá bom? E tu vai estar com certeza bem informado, tá? As leis são feitas para você, para mim e para toda a nação. Nunca acredite apenas no que os outros ou as outras vão falar para ti. Toda informação passada, ela tem um ponto de vista, tá? O que eu falo para vocês aqui tem um ponto de vista como professor também. Meu papel não é passar apenas o meu ponto de vista, meu papel é passar as informações para que vocês possam criar os seus pontos de vista também, tá bom? E vocês podem criticar um ponto de vista e podem concordar, a liberdade é de vocês, tá certo? Mas nunca acredite apenas no que o outro fala, não interessa se ele é teu pai, tua mãe, teu professor, tua tia, teu crush, não. Vai dar uma olhadinha, vai confirmar, ainda mais se a informação for meio absurda. Tá bom? E ouça, pense e questione. Questionar não é ruim, pessoal. Perguntar não é ruim. Professor, mas não está errada. Não é ruim. De repente, eu errei mesmo. Ninguém é 100% perfeito. Todos cometem um erro aqui, um erro ali. Então, ouça, questione, informe-se e multiplique as coisas certas, tá bom? Espero ter ajudado. Podemos conversar por aí. Temos o Moodle WhatsApp. Grande abraço para todas e todos vocês.